O rock sempre vendeu a imagem de rua, do sofrimento, do rebelde, sem causa. Mas e se eu te dissesse que nem todo ícone nasceu no caos? Que alguns deles chegaram, como é que eu posso dizer, com grana. Já começaram com o ouro da liberdade financeira, antes de tocar a primeira nota. Hoje a gente vai explorar a história dos artistas que não tiveram, tipo, nossa, aquele caminho de redenção e que transformaram o privilégio em lenda. Hoje a gente vai ver sobre os Nepo Babies do rock and roll e do heavy metal. Se inscreve aí, ô coisa. Muita banda veio do zero, 4, 5 caras, todo mundo pobre, todo mundo na merda, todo mundo trabalhava, ou os pais tinham que trabalhar pra conseguir ter alguma coisa. Como Black Sabbath, Beatles, até Guns N' Roses, os caras vieram do nada, eles realmente fizeram o que fizeram com o próprio esforço, sem ter aquela ajudinha financeira que isso conta muito. Quem não sabe que o Lars é o dono do Metallica provavelmente mora embaixo de uma pedra, o cara que... como é que eu posso dizer? O cara pagava $500 por semana pro Jason Newsted em 86. Isso pode parecer pouco hoje em dia, mas esse era o salário mensal americano por mês, então tipo, na época era muita grana. Também foi ele que ofereceu $1 milhão pro Robert Trujillo aceitar tocar no Metallica. O que tipo, pô, de comecinho assim, ó, $1 milhão só pra tu aceitar, não era nem o que o cara ia ganhar assim, com música, com royalties, com coisa, tipo, pronto, 1 milha pra tu aceitar tocar com nós. Mas onde que vem esse cash? Então, o Lars nasceu na Dinamarca, nos anos 60, em Gentofte, se não me engano. Uma da família de classe média alta. Seu pai era Torben Ulrik, renomado tenista profissional dinamarquês. Sua mãe, Sylvester Rivdilone, alguma coisa assim, também era pianista e professora de música. A família vivia num residencial confortável em Hellerup, um bairro tipo nobre de Copenhague. O legado familiar é que o avô paterno do Lars, Weiner Ulrik, também era tenista, e o seu tio Jorgen seguiu a mesma carreira. Torben Ulrik também era tenista e era escritor, cineasta e músico de jazz, que se não me engano era tio dele, que era conhecido por um estilo excêntrico de introduzir Lars nessas várias áreas de influências culturais, tipo, pô, avós, tios e o pai tudo tenista e a mãe professora de piano, então tipo, você vê, né? Acabou resultando que ele teve acesso muito cedo à educação de qualidade, cresceu em um ambiente culturalmente rico, ele frequentou escolas particulares, teve acesso a uma variedade de influências musicais. Isso antes de tipo ter 15 anos de idade. Tipo, muita influência artística desde jovem, graças a esse envolvimento dos seus pais em diversas áreas culturais. E lá pelos anos 80, se não me engano, ele se mudou para Newport Beach, na Califórnia, onde ele teve a oportunidade de estudar na Bowles School, que é uma escola preparatória de elite. Lá, né, se aproximou de figuras influentes do mundo do esporte, da música, se solidificando ainda mais com uma posição privilegiada, conhecendo os caras, daí tipo... montou a banda e já era. Diz que hoje em dia, uns anos atrás, aproximadamente 2020, diz que o patrimônio, a fortuna do Lars era estimado em 350 milhões. Tipo, pô, sendo um dos músicos mais ricos. Tipo, alguns meses atrás foi refeito isso aí, diz que já passa de 500 milhões. E tipo, o cara é dono do Metallica, proveu, pagou todos os discos, investimentos imobiliários, mais todos os empreendimentos comerciais, tudo a ver com o Metallica, entende? Entendeu? Te falar que Rolling Stones também não veio da merda, não surgiu do barro, tipo, é muito fácil. Quer dizer, não deve ser tão fácil na música, mas tipo, você tem mais propensões ao sucesso quando você tem tempo e dinheiro de fazer as coisas. Por exemplo, do Rolling Stones, o Brian Jones. Brian Jones é um prodígio da classe média alta. Ele foi o fundador dos Stones, que nasceu em fevereiro de 42, em Cheltenham, na Inglaterra. Filho de engenheiro, Jones cresceu num ambiente confortável, com acesso à educação, cultura, que facilitou o teu contato com a música desde cedo. Tipo, pô, riqueza, pai engenheiro civil. Permitiu que ele tivesse acesso a instrumentos e aulas de música desde muito cedo, com que frequentasse clubes e conhecesse instrumentos raros. O impacto é que uma base privilegiada dá a liberdade de explorar blues, rock and roll, sem a pressão financeira que muitos músicos enfrentam com o tempo, o trabalho. E mesmo assim, Brian Jones se envolveu em excessos que custariam sua vida cedo, mostrando que dinheiro não protege tragédias pessoais. New York, que fundou o Radiohead, também faz parte da elite acadêmica. Ele nasceu em 7 de outubro de 68 na Inglaterra. Frequentou Abington School, uma escola particular de elite, o que colocou em contato com colegas de classe alta e acesso a oportunidades culturais inacessíveis para muita gente.
Bom, a família de Tom York tinha condição financeira estável, permitindo que ele dedicasse a música desde cedo, sem precisar se preocupar com trabalhos paralelos, um salário. Bom, o impacto disso é que é muito importante, abre portas para experimentação musical, para tempo de estudo, acesso a equipamentos, a aula, a instrumentos e a mudar um som único do Radiohead, porque é muito mais prazeroso você pegar e estudar a música quando você tem tempo. Você pode se empenhar ela sem ter que, eu tenho que estudar para aula, tenho que catar trabalho, tenho que largar um currículo. Quando você tem tempo e grana, é muito mais tranquilo. O Supla, todo mundo sabe da grana. A questão é que o Papito, ele tinha consciência de classe. Ele não tem aquela arrogância, aquela rompância que os outros caras têm. Bom, a questão é que o seu Eduardo Smith Vasconcelos Suplicy nasceu em São Paulo, em 66, filho dos influentes políticos Marta e Eduardo Suplicy, ambos ligados ao Partido dos Trabalhadores. O Supla, obviamente, a gente sabe que ele cresceu em um ambiente de destaque político-social, com uma educação marcada por escolas particulares, estudou em Londres, passou sua juventude em Nova York, Los Angeles, onde teve acesso a uma cena musical vibrante, se apaixonou por Billy Idol, e essa base sólida permitiu que ele se dedicasse inteiramente à música desde cedo, fundando a banda punk Os Impossíveis, posteriormente seguido de carreira solo. Sua visibilidade política e social também ajudou a impulsionar sua carreira artística, e, bom, a questão é que a gente tem muito a agradecer ao Papito. Papito é foda pra caralho. Mas também tem brasileiro no metal com raízes nobres. O Rafael Bittencourt do Angra, não o Angra em si, mas só o Rafael, assim. Então, ele, sim, guitarrista e fundador do Angra, nasceu em São Paulo, em 71. Uma linhagem familiar notável, só que a questão é que ele é um dos caras mais legais do metal nacional e tem uma puta consciência de classe, então eu vou meio que passar um pano pra ele aqui e falar rapidinho. Bom, ele é neto do professor Rafael de Paula de Souza, superintendente da campanha nacional contra a tuberculose no século XX, e trineto do ex-presidente Prudente de Moraes. Além disso, Rafael é bacharel em composição musical e regência, o que demonstra uma formação acadêmica sólida. E essas conexões de educação privilegiada, desde que era pequeno, estudou lá fora e tudo mais, proporcionaram a ele vários recursos necessários para desenvolver uma carreira musical com acesso a equipamentos de qualidade e oportunidades interessantes no cenário nacional e internacional.